Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo a esse vídeo, mas eu quero primeiramente me apresentar. Eu sou a Vanessa, fã de adesivos artesanais, e eu trabalho com adesivos de unha há mais de 5 anos. E 3 desses 5 anos eu tive uma parada, um tempo afastado do meu trabalho, mas estou voltando aí a me dedicar a esse trabalho de uma maneira diferente. Eu quero propor a gravar vídeos, tutoriais, para colocar aqui no meu canal. Eu quero compartilhar com vocês os modelinhos de adesivos e as dicas, de como eu faço os meus adesivos artesanais de unha. Nesse vídeo eu vou deixar o passo a passo do rosinha que eu fiz, usando uma técnica que estou aprendendo, técnica de Unistruck, e o traço livre, no caso, juntamente. Os materiais que eu utilizei para poder fazer essa rosa foi as tintas rosa, verde oliva, vermelho púrpura, o branco e o nanquim. E vocês encontram esses materiais em casas de aviamentos ou que trabalham com vender materiais para pintura, para artesanato. Aqui na cidade de Anápolis a gente encontra na Copa Limpa e também na Marre Aviamentos. E também os pincéis, que é o kit da Make-On. O pincel chanfrado, número 0, número 2 e o filete adaptado, que eu corto ele e deixo ele com umas 4 cerdas para poder estar fazendo os contornos, da rosa. E eu preparei também minha cartela com goma laca, que eu utilizo agora atualmente. Eu não estou usando base, porque a base ressecava muitos adesivos e eu descobri que a goma laca é bem melhor. Então também, além de eu estar dando dicas de tutoriais, eu estou também dando dicas para vocês aqui de materiais que eu utilizo, testes que eu já fiz, que eu gostei mais de trabalhar com a goma laca, Então eu tô deixando essa dica aí para vocês também. Então vamos dar início ao tutorial. Observem que eu pinto aí 3 pétalas na parte da base da rosa, e onde eu carrego o pincel com a tinta branca, de um lado, da ponta do pincel chanfrado, e do outro eu coloco o rosa. E vou matizando o pincel e tracejando na cartelinha. É necessário, no mínimo, colocar 2 demãos de tinta para poder estar realizando aí esse desenho com mais assim definição, porque senão o desenho fica muito apagado, Então é necessário a gente colocar pelo menos umas 2 demãos de tinta em cada traço que a gente for fazendo, porque o desenho ele vai ficar com uma cor mais viva. Esse desenho ele foi iniciado aí a partir de um treino que eu estava fazendo da técnica Unistruck. Eu não planejei esse modelo, Eu estava realizando os treinos e como eu estava com muito tempo sem fazer, adesivos de unha, eu resolvi fazer uns treinos aí, testando também minha câmera, meu material aqui. Eu gravei esse vídeo. Aí, como eu gostei muito do modelinho, achei legal, eu pensei, não, eu vou postar no YouTube, quem sabe assim o pessoal não curte, não gosta do modelo e tal. Então foi uma coisa que aconteceu aí sem nenhum planejamento. Foi o acaso. Então vão observando aí que eu vou fazendo as pétalas, E para poder estar aprendendo, o necessário mesmo é assistir, olhar o passo a passo, porque é a maneira com que eu mexo com o pincel, isso aí é que vão ajudar vocês a ter uma noção de como que é essa técnica de Unistruck. Como eu falei para vocês, até eu mesmo estou treinando ainda, Já fiz, sim, alguns desenhos, mas assim, o necessário é sempre estar em treinamento, porque o treino é que deixa com que a gente fique mais com habilidade no adesivo, E se caso você tiver um pincel novo, um pincel mais conservado, o aspecto das pétalas ele vai ficar bem melhor, Não reparem aí a bagunça, que como eu falei, foi um treino, E também um teste de câmera. Mas como eu gostei, desse resultado, eu resolvi compartilhar com vocês. Aí não reparem um pouco aí que essa baguncinha é quando eu faço os meus treinos. Essa tinta aí no fundo aí do meu pano.
Mas essa cartela não é para comercializar, é só uma cartelinha de treino mesmo. Então eu vou deixar passando para você estar visualizando aí. Vou deixar o vídeo correr enquanto vocês vão observando até finalizar todas as pétalas dessa parte das folhas da rosa. Aí logo acabando as pétalas, eu vou estar tracejando aí o desenho de uma folhinha. De uma não, de umas folhinhas em volta da rosa, para poder estar dando detalhe. Enquanto isso, eu vou deixando aqui algumas dicas de como eu preparo a minha cartela para poder estar fazendo adesivo. Igual eu disse, eu coloco alguma laca, né? E assim, utilizo esses cartões. São uns cartões muito apresentáveis, né? A gente tá trabalhando com esse tipo de material. De primeira a gente usava a caixinha de leite quando eu comecei, né? Então a gente vai procurando informações, vendo na internet, e acaba que a gente sempre procura uma melhoria, né? E eu, para melhorar, eu resolvi fazer os meus cartões, né? Personalização, e trabalho com eles tem muito tempo. Eu falei que eu tenho uns 5 anos, mas eu creio que seja mais de 5 anos que eu trabalho com adesivo de unha. É porque eu fiquei esses tempos parado, então eu perdi um pouco a conta, mas eu fiquei muitos anos trabalhando, e de primeiro eu usava caixinha de leite para poder estar fazendo desenho. E eu só trabalhava só com desenhos a traço livre, eu não utilizava nenhuma dessas técnicas que eu estou treinando agora. Já utilizei em alguns adesivos essa técnica, carga dupla e no stroke, mas eu estou treinando novamente para poder ficar melhor, né? Porque com o tempo que a gente fica parado, a gente desacostuma. Agora eu vou utilizar o verde e o branco e o pincel chanfrado número 0 para poder carregar o pincel com a parte de cima. É o verde que eu coloco na parte de baixo e o branco na parte de cima. E fui desenhando aí como eu mostro no vídeo. É importante observar cada detalhe, cada movimento que é feito com o pincel para poder estar tendo uma noção de como que se desenha esse tipo de adesivo utilizando essa técnica. Eu coloquei 3 demãos de tinta ou mais nessas folhinhas aí, porque para a cor ficar bem fechado, né? Mas se você tiver aí um pincel melhorzinho, igual eu disse aí anteriormente, não há necessidade dessa quantidade de demão, que ele vai cobrir bem. Essa tinta é muito boa para cobrir. É que como o pincel está um pouco aberto, ele pode riscar o desenho e não fica legal. Então, para ele poder fechar e não ficar esse aspecto riscado, foi necessário eu aplicar mais de 2 demãos de tinta, mas o normal é 2. Para poder fazer os traços, que posteriormente vai passar o vídeo aí, vocês têm que clarear esse verde com o branco, de forma que ele fique bem clarinho, mas não branco, né? Ele tem que ficar um verde bem claro, para poder estar fazendo o contorno das folhinhas. Como eu vou mostrar aí ao vídeo, vocês observem a maneira que eu faço o contorno. E eu utilizo o pincel filete, aquele que eu disse, o adaptado, para que ele possa ficar bem fininho e ficar melhor para poder fazer o contorno.
E para fazer esses contornos e riscos no desenho, é bom a gente colocar também o pincel no gel de matizar, molhar o pincel no gel de matizar e misturar num pinguinho da tinta que a gente colocar. Isso vai fazer com que a tinta fique mais suave para poder escorrer por cima do desenho. Porque a tinta é fosca e então faz com que o adesivo fique difícil de correr a tinta, né? Sobre outra tinta que já foi pintada. Então é necessário a gente estar deixando essa tinta um pouco mais leve, mais molhada, não deixando ela muito seca. Ou você coloca ela um pouquinho de água, assim, um pinguinho de água só para amolecer um pouco, ou então coloca o gel de matizar, que também vai ajudar muito. O gel também você encontra também nessas casas de artigos para pintura. Como eu disse no vídeo anterior, e não sei qual cidade ou qual lugar que estará acompanhando, mas em qualquer loja que é própria para vender esses artigos de artesanato vocês encontram. Todos esses materiais que eu citei aqui. Os pincéis, eu aqui na minha cidade, eu comprei numa casa da beleza, que a gente chama Inovar Cosméticos aqui da cidade de Anápolis. A gente consegue encontrar esses pincéis, esse kit, e ele vem completo, ele vem com todos os tipos de pincéis utilizados aí para a gente poder estar fazendo a nossa arte em adesivos artesanais. Agora, até o momento aí, vocês podem observar que eu finalizo aí o meu treino de Unistruck. E o que eu fiz agora em diante foi só colocar uma sombra abaixo da rosa, onde eu usei o vermelho púrpura e pinguei uma gotinha de preto nele para poder estar escurecendo, para poder dar esse tom aí mais escuro, para fazer a sombra e alguns detalhes aí na rosa. Eu também utilizei o pincel filete adaptado para esse tipo de traço. E vocês também podem utilizar também para fazer esse arabesco que eu fiz aí, ou nanquim, ou também pode ser tinta de tecido, ou a própria da linha da Nature Colors, a preta, ou qualquer tipo de tinta utilizada para poder fazer os adesivos artesanais. No caso, o PVA também é utilizado, só porque eu não gosto muito dela, que eu acho que ela resseca muito, né? Mas muitas pessoas usam, mas eu não me acostumei a usar ela. Gostei muito dessa linha da Nature Colors. E alguns vidros de tinta de tecido eu ainda tenho, mas utilizo mais é a da Nature Colors. E o nanquim, para caso de contornos que eu precise, o nanquim e o preto. Agora, para poder suavizar mais o meu desenho em Unistruck, eu fiz também um contorno por cima das folhinhas da rosa, das pétalas no caso, com o rosa bem clarinho, clareado com branco. Para isso, eu fiz da mesma forma que eu falei para vocês. Eu molhei o pincel também no gel de matizar e coloquei na tinta para poder estar suavizando, para eu fazer melhor os traços. Eu coloquei esse contorno para uniformizar melhor a minha rosa, para ela não ficar muito com as cerdas, mostrando as cerdas que passaram aí do contorno, né? Devido ao pincel estar um pouco aberto, as cerdas estão um pouco fora do lugar. Então ficou ruim de estar fazendo. Aí eu fiz para poder suavizar melhor para finalizar o meu desenho. Só que a partir daí, quando eu fiz as dobras dessas folhinhas, eu resolvi transformar o meu desenho. Eu pensei, eu terminei o meu treino de Unistruck, então eu vou colocar essa rosa de uma forma diferente. Eu quero fazer umas folhinhas a mais, umas dobrinhas, para poder dar um efeito mais natural. Porque eu sou apaixonada em desenhos assim, próximos assim das técnicas de realismo, né? Eu pretendo passar agora para essa técnica. Como eu já passei pelas de traço livre, eu já conheço o Unistruck e carga dupla, eu quero entrar na técnica do realismo, né?
quero me aperfeiçoar melhor nessa técnica. Então, vendo isso, eu gostei, assim, de estar fazendo essas dobrinhas. Eu falei assim, não, eu vou fazer essa rosa diferente. Vou mudar ela um pouco. Aí, para isso, eu fui fazendo as marcações, igual vocês veem aí. Fui marcando as folhinhas que eu queria. E desse mesmo jeito que vocês estão vendo aí, se vocês sentirem aí vontade de fazer um desenho desse jeito, ou querer aprender, treinar, façam assim. Seguem o passo a passo corretamente, da maneira com que eu fiz, que vai ter o resultado igual esse aí. Então, após eu fazer todas as pétalas que eu queria, eu fui fazendo a marcação com branco. O tom mais claro que eu encontrei nesse caso aí, para poder destacar mais a minha rosa, foi o branco. Nesse caso pode usar, porque o branco ele é usado mais para iluminar o desenho. E não fica muito diferente, né? Porque como o meu rosa na parte superior é bem rosinha mesmo, é um rosa bem claro, então o desenho não vai ficar muito destacado. Então não vai ficar com uma iluminação muito grosseira. E isso a gente usa para dar um efeito de profundidade, né? Fazendo assim os riscos, né? Com a tinta branca. Depois aí vai dar um efeito de profundidade. E vocês vão olhar que é o próximo passo a ser feito aí nessa rosinha, os riscos. Então você tem que fazer que nem eu disse anteriormente, preparar, né, a tinta molhando o pincel também no gel de matizar, e usar a tinta branca com o pincel molhado no gel de matizar, que ela vai correr mais por cima da cartela do desenho que já foi pintado. E para poder estar fazendo os risquinhos, a gente vai pela parte superior e descendo, né? Ou seja, do superior para inferior da rosa. Igual vocês vão visualizar aí no vídeo, para poder estar dando esse efeito de profundidade. E aí, modelinho finalizado. E aí, gostaram do resultado? Eu espero ter ajudado com as dicas, né, que eu dei no vídeo. E deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Eu estarei postando outros vídeos de modelinhos e dicas de como faço aí meus adesivos artesanais. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, que todos nós somos capazes, né? Basta treino, força de vontade e muita perseverança.
E observando cada detalhe, unidos aí a muito treino, a gente consegue chegar ao resultado que a gente quer. Então, eu quero deixar um pedido para vocês: se inscrevam no meu canal, deixe seu like. Eu vou estar colocando aí outros vídeos aí para poder dar mais dicas. Tem um vídeo aí chegando aí de como eu monto minha joia de unha também, da maneira mais fácil, para fazer com que tenha uma joia de unha mais maleável, que não fique quebradiço. Então aguardem aí os novos vídeos que vêm aí do meu canal. E muito obrigada até agora por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E um abraço para todos vocês e tchau, tchau.